Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro. E um acidente na manhã de hoje, sexta-feira, na vicinal Professor Antônio Celidônio Ruete, em Pindorama, resultou na morte de um jovem de 21 anos. De acordo com a Polícia Militar, o jovem seguia sentido Catanduva-Pindorama e tudo indica que o rapaz teria passado reto no trevo e acabou causando o acidente. O carro foi parar em cima do barranco e o corpo do jovem de 21 anos foi arremessado para fora do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ele morreu no local. A perícia foi acionada e as causas do acidente serão investigadas. E agora vamos falar de política. A eleição em Catanduva teve 64.690 votos totais, o que inclui também 2.037 votos brancos, o que representa 3,15% dos votos totais, e 3.306 votos nulos, 5,11%. Olha, a abstenção foi de 23.940 eleitores, 27,01% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade. Um número muito grande que os candidatos a prefeito não souberam trabalhar em cima dos indecisos e descontentes nesta eleição municipal. Para fazer uma avaliação sobre a campanha eleitoral, nós estamos aqui com o advogado Dr. Newton Cândido, que foi candidato a prefeito pelo Solidariedade, um partido que não teve coligação, não teve muito dinheiro e não teve quase tempo de programa eleitoral na TV e no rádio. Estamos hoje aqui com o Dr. Newton e também abrimos o espaço no jornal para que todos que foram candidatos a prefeito de Catanduva que venham também fazer a avaliação da sua campanha, falar sobre o período eleitoral de maneira geral. Então fica o espaço aqui aberto e hoje estamos recebendo o Dr. Newton Cândido, que foi candidato a prefeito pelo Solidariedade. Não foi fácil, né? Teve pouco tempo de TV e rádio, pouco dinheiro. E como que o senhor avalia aí a sua campanha, a eleição geral, no modo geral, e também dos seus concorrentes? Bom, eu avalio assim, que eu fiz uma campanha programática, né? Eu tentei passar para o eleitor um bom programa de governo. Essa foi a intenção. Agora, nós precisamos deixar muito claro, o fundo eleitoral, que é uma vergonha, que é de 10 bilhões de reais, dá para resolver o problema da saúde e da educação no Brasil, teve um peso muito grande nessas eleições. A Beth recebeu R$ 1.500.000, o padre recebeu R$ 900.000, o Rebelato teve um gasto de R$ 700.000 e eu recebi R$ 30.000. E tive um gasto de R$ 38.000. Ou seja, é uma situação extremamente desigual. Ou seja, eles tratam o fundo eleitoral, o vergonhoso fundo eleitoral, trata os iguais de maneira diferente. E o dinheiro fez a diferença nessa eleição. Por quê? Teve 2 debates, e eu fui considerado, nos 2 debates, o melhor debatedor, o que teve melhores propostas, o que procurou levar uma mensagem de otimismo e de mudança, com todo respeito aos meus concorrentes. Então, eu não tive comitê, eu não tive bandeirinha, eu não tive um jornal, eu não tive um flyer na rua, eu não tive absolutamente nada de propaganda. Os meus concorrentes, em função do dinheiro, tiveram toda uma estrutura de marketing, política, coisa que eu não tive. Eu tive propostas para apresentar para a população. E fiquei muito feliz com as minhas propostas. Elas tiveram retorno, tiveram feedback
e agora nós temos que manter o exercício da cidadania. O senhor, além de ficar ainda mais conhecido aí por causa dos debates, muitas pessoas até falaram que o senhor está aparecendo com Pablo Marçal nos debates, porque o senhor falou, atacou a todos de modo assim, respeitosamente, mas falando claramente um a um, sem medo nenhum. Sem medo, sem ódio e sem medo, sempre. Querendo levar uma mensagem e apontar os erros, os equívocos históricos, os equívocos atuais e apontando caminhos para a população. Essa é o grande lance que o político deve ter, na minha opinião. Apontar os erros e apontar caminhos para mudar este status quo que existe de uma educação de péssima qualidade, de uma saúde de péssima qualidade, de um transporte público de péssima qualidade, uma creche que não atende os anseios das famílias humildes. Então, é tudo isso que nós falamos durante a campanha, de melhoria para a população. Sua campanha foi pautada, foi muito na internet, né? Como o senhor falou, não tinha dinheiro, não tinha jornal, não tinha flyer, não tinha bandeirinhas. Então, o senhor usou a internet, gravou vários vídeos, falou sobre vários assuntos e ficou também bem conhecido na cidade. Sim, mas não tinha outro caminho. A internet é o caminho mais barato que nós temos. E não precisa ter esse fundo eleitoral. Ou seja, a internet iguala a todos. Um pouco mais, um pouco menos, mas todos têm o direito de fazer o debate. Né? Eu vou repetir, 10 bilhões do fundo eleitoral e o culpado por esses 10 bilhões do fundo eleitoral são o PT, o PSD e o PS e o PL. Esses são os três partidos que comandam o fundo eleitoral, porque tem as maiores bancadas no Senado e no Congresso, aliado ao presidente Lira da Câmara dos Deputados e ao Pacheco, que é o presidente do Senado. Então, esse fundo eleitoral tem que ser imediatamente extinto. Não é justo um país que não dá saúde e educação ter fundo eleitoral de 10 bilhões de reais. É a maior vergonha que existe para nós brasileiros. Se fosse hoje a eleição, o senhor fazendo assim uma avaliação, mudaria alguma coisa? Faria alguma coisa diferente? De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Eu continuo defendendo hoje o que eu defendi lá na eleição. Ou seja, 60 anos atrás, um prefeito de nome Antônio Stocco criou 3 parques infantis na cidade e que os 3 tinham piscinas. Eu continuo defendendo que tem que ter piscina nas escolas. A natação é um esporte estrutural que ajuda a criança a fazer a respiração corretamente, que a água relaxa a criança e ela vai poder produzir e desenvolver melhor na sala de aula. Ou seja, e não é justo não ter isso nas escolas. É fundamental ter piscinas nas escolas. É fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, ter 10 alunos por sala de aula. É uma vergonha o analfabetismo no Brasil. Então, esse é o caminho de acabar com o analfabetismo no Brasil. E outra coisa, nós precisamos humanizar as nossas crianças. É importante ensinar os 10 mandamentos, que é um contrato social, universal, ou seja, que tem todas as religiões do universo, para ensinar a criança a amar o Deus dela, que ela entende correto. Ensinar para a criança o que é um amor ao próximo, a importância da amizade, a importância da solidariedade, a importância da fraternidade, a importância do respeito com o amiguinho, com a professora, de honrar o pai e mãe, de procurar ter essa família. Nós precisamos humanizar as crianças, sob pena do crime organizado tomar o lugar da escola
e do pai e da mãe no lugar de tomar as crianças das nossas famílias. Esse é o único caminho. Humanização das crianças. Daqui 4 anos, o senhor pretende sair novamente candidato a prefeito de Catanduva? Olha, neste momento e durante os 4 anos, eu quero fazer o que eu sempre fiz na vida. O exercício pleno da cidadania. Eu tenho um projeto para Catanduva, eu tenho um projeto de banco municipal que tem que ser implementado, como foi implementado em Pato Branco, em que desenvolveu a cidade era a 12ª capital em termos de renda per capita, hoje é a 3ª do Paraná, porque o Banco Municipal tem juros baratos, que permite às empresas aumentarem, seja em máquina, seja em espaço físico, a abertura de novas empresas. E Pato Branco virou uma cidade com a 3ª maior renda per capita do Paraná, perdendo apenas para Curitiba e Ponta Grossa. É maior, a renda per capita de Pato Branco, uma cidade de 70 é maior do que Cascavel, do que Maringá, do que Londrina e do que várias outras cidades. Ou seja, virou um exemplo de desenvolvimento de renda e emprego. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o exercício da cidadania. Outro exercício da cidadania que é importante fazer, a Câmara Municipal não pode gastar mais 22 milhões de reais. É um absurdo esse gasto. A média histórica da Câmara Municipal é de 10, 11 milhões. E nós precisamos fazer esse debate com toda a sociedade, explicando para toda a sociedade que esses 11 milhões podem resolver o problema de imagens médicas e das cirurgias eletivas. Nós temos que explicar para a população que esse dinheiro tem que ser canalizado para a saúde, tem que ter respeito com o dinheiro público. Isso é exercício da cidadania e que eu não vou sossegar enquanto não fazer esse debate programático com toda a sociedade. É isso que nós precisamos. Para finalizar, como que o senhor avalia a eleição também dos vereadores? A Câmara, metade foi renovada. O que esperar da Câmara a partir de 2025? Eu espero cada gabinete, a partir de 1º de janeiro de 2016, de 2025, custa 50 mil reais. Cada gabinete do vereador custa 50 mil reais. Eu não vou dar conselho, eu vou fazer uma sugestão para os novos vereadores. Que vocês, os seus assessores e vocês, leiam o Diário Oficial e acompanhem cada carta convite, cada licitação. Ou seja, se tiver licitação, o valor da licitação. Por exemplo, vai comprar 500 par de tênis a R$1.000. Cabe ao vereador acompanhar a licitação e ver se os tênis que foram comprados são os tênis da Nike, são tênis de qualidade. E, inclusive, acompanhar a entrega do tênis. Ver quanto que realmente, se aquele tênis que está sendo entregue é daquela qualidade que está pedido no edital. Porque tem denúncia do kimono que custava R$800 e foi entregado um kimono de R$150. Na cultura, a mesma coisa. Ou seja, se aquele valor daquele show, daquele espetáculo, realmente corresponde àquele valor que está no edital de licitação. Ou seja, vai olhar lá quantos empregos geraram na cultura aquele edital, quantas pessoas foram beneficiadas com aquele edital, o número de espectadores e mais, ver, olhar se aquele edital estabeleceu um vínculo com a cultura popular do município, com a cultura popular das artes cênicas, com a cultura popular da música, da pintura. Isso que é o importante estabelecer. Ou seja,
mostrar para a população que aquele valor está sendo bem empregado. Isso não é ser contra o prefeito ou ser a favor ao prefeito, mas é ver o dinheiro público se está sendo bem empregado, seja em obra, seja em prestação. É fiscalizar. É fiscalizar, que essa que é uma prerrogativa, prerrogativa do vereador. Tá certo, muito obrigada, agradeço o senhor aqui pela presença, por vir aqui trazer essa avaliação da campanha municipal. A gente estende aí novamente o convite para que todos que foram candidatos a prefeito de Catanduva venham, participe, deixe sua opinião, faça sua avaliação. E é um espaço, é um momento também de agradecer, fique à vontade, mais uma vez, de agradecer o seu eleitorado. Eu agradeço os eleitores, eu agradeço a todas as pessoas que me apoiaram, eu agradeço a todas as pessoas, a população de Catanduva de modo geral, e que vamos fiscalizar. Vamos fiscalizar o Legislativo, vamos fiscalizar o Executivo e vamos estabelecer regras nos gastos da Câmara Municipal de Catanduva. E o Jornal CR News está recebendo os vereadores eleitos e reeleitos que vão ocupar as cadeiras do Legislativo a partir de 2025. E hoje estamos recebendo aqui o vereador reeleito Gleison Begali, do PRD, que teve 1.567 votos. Em 2020, ele teve 1.350. Tudo bem, Gleison? Uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso jornal. Como vai? Olá, Natália. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente, não é uma missão fácil você poder sair de uma eleição, né, com uma votação razoavelmente expressiva de 1.350 e na reeleição conseguir aumentar, porque a gente sabe, né, o mandato tem um desgaste, a cobrança da população, a opinião pública. Mas acredito que foi aí resultado de muito trabalho, de muita dedicação, de muito compromisso aí com a coisa pública. Resultou aí num aumento significativo e a recondução. Então, um momento de agradecer aqui à população, todos aqueles que confiaram no nosso trabalho, poder dizer que é uma honra muito grande poder ocupar mais uma vez, mais uma legislatura aí, um espaço, as fileiras aí de tão importante casa aí que define muito o futuro da nossa cidade. E na terça-feira, na última sessão agora da Câmara, os vereadores comentaram o quão difícil é a eleição, principalmente a reeleição, e você então superou os votos, teve mais de 200 nessa agora. Realmente, a gente aumentou a votação, superamos, né, a marca anterior e vamos agora. Agora o compromisso, na verdade, aumenta, né? O pessoal pergunta muito, está contente, Gleison, está feliz? A gente fala, na verdade, a gente, ao mesmo tempo que a gente está feliz, mas também um fardo nas costas, porque fazer a coisa correta ali, né, ter lisura, ter postura, de fato não é apenas o glamour, pelo contrário, né, a gente se sente aí também com uma responsabilidade muito grande e poder bem representar nesses próximos 4 anos, eu tenho certeza que vai ser uma batalha bem árdua. Mas isso mostra o resultado do seu trabalho, que pelo menos as pessoas gostaram do que você fez nesses quase 4 anos, e agora o que esperar de você a partir de 2025? Olha, Natália, o vereador, a gente já com essa bagagem de 4 anos, né, já com essa experiência, a gente sabe das nossas limitações, né? A gente entra muitas vezes com uma expectativa muito elevada e depois a gente acaba se frustrando muito, porque nós sabemos que compete ao executivo, né, ao prefeito, a implantação das políticas públicas. Eu, por exemplo, né, tinha muita expectativa de fazer de Catanduva uma referência esportiva regional. Queria muito ver os nossos índices educacionais, né, batendo os recordes aí, ou seja, pelo menos alcançando os melhores índices do estado. E a gente muitas vezes acaba vendo muitos daqueles projetos e programas que a gente previa ou que a gente imaginava conseguir colocar em prática, muitas vezes de forma abrupta mesmo você vê aquilo se desmantelando, se desfazendo, muito em virtude da situação política, né? Então a gente encontrou muita dificuldade, né, durante esse mandato, e a gente sabe que nem tudo a gente consegue fazer, muito pelo contrário, né? A gente depende política não faz sozinho, né? Depende muito do executivo, de grupos e tudo mais. Eu espero que nesse próximo mandato a gente tenha uma abertura maior, né? Espero que a gente consiga, de fato, ter um pouco mais de espaço
E eu acredito que a educação continua sendo aí a mola motriz, né, da nossa sociedade, pela qual eu vou estar lutando sempre. E aí eu costumo dizer muito que nós estamos ali pela formação integral, né, dos nossos munícipes, dos nossos jovens e crianças. Então a gente pretende continuar com essa formação. Então, além dessa né, força maior na educação, complementando aí com esporte, com cultura, com geração de oportunidades para os nossos jovens, né? Eu falo muito, né, volto a repetir sempre, das questões aí de gerar talvez uma incubadora, uma startup, enfim, dependente da denominação, né, do rótulo, mas um espaço aí para as boas ideias dos nossos jovens. Temos boas instituições de ensino aqui em Catanduva, técnicas, né? E a gente também espera que nossa terceira idade tenha dignidade. Acho que nós temos projetos importantes para retomar aí também para a nossa melhor idade, como costumamos dizer, né? Para que também a gente tenha, contemplar, né? Então, acho que a gente tem que começar com a educação para as crianças, jovens, oportunidades para os jovens e adultos, dignidade para os nossos idosos e, dessa forma, trabalhar por mais desenvolvimento, mais crescimento, enfim, contemplar a cidade como um todo. Eu sempre digo, né, que nós temos que ver Catanduva 30 anos para frente. E muitas vezes a gente vê as pessoas entrando e pensando já na reeleição, né? Principalmente o executivo, muitas vezes ele entra e está pensando para daqui 4 anos o que ele tem que fazer para ser reeleito e muitas vezes não deixa alicerces firmes para que nós tenhamos uma Catanduva, uma cidade de fato preparada para o futuro. E eu tenho essa visão de futuro, de planejamento estratégico, de realmente alicerçar essa cidade. É importante. Para que nós possamos, de fato, dar um norte seguro e com sustentação realmente saudável para o crescimento que nós esperamos. Mas é claro que, creio também que o Padre Oswaldo, agora reeleito, também vai fazer força, vai fazer esforço para melhorar aquilo que precisa melhorar. A gente sabe que a reeleição dele foi aí para uma margem bastante grande. Entretanto, a gente viu também que essa vantagem se deu muito também em virtude da rejeição ao Partido dos Trabalhadores, Sim. Muito mais do que propriamente dito pela aprovação do próprio governo, mas o governo vem aí reeleito, né, de forma... E o que também nos surpreendeu, clara, né? Foi o tamanho do número de abstenção. 30%, né, de abstenção. Quase 30%. Eu estava olhando, se eu não me engano, a Câmara toda eleita não tem, acho que 30% dos votos. Quer dizer, dava para eleger uma Câmara mais de nova. 23 mil. Dava para eleger uma Câmara de Vereadores, os votos ali que ficaram em abstenção. É óbvio, né, que se essas pessoas tivessem votado, provavelmente, proporcionalmente, deveria ter aumentado a votação de todos. Não estou dizendo que isso mudaria a eleição, mas estou dizendo que poderia dar novos contornos, principalmente na Câmara Municipal, alguns outros nomes, enfim. Mas é óbvio que aqueles que estão eleitos foram eleitos de forma legal e assim tem que ser sempre, né, de forma democrática, pela escolha daqueles que se dispõem a exercer o seu direito, o seu papel. Ô Gleison, o autismo foi uma das bandeiras que você abraçou também. A gente abraçou essa questão da neurodivergência, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente não escolhe, nós somos escolhidos, né? Eu passei boa parte da minha vida dentro de escola, convivendo com essas situações, trazia já de forma mais discreta alguma atuação junto à neurodivergência. E aí, com a entrada da Andréia no meu gabinete, que é mãe, né, atípica, esposa atípica, ela trouxe uma entonação maior, acabamos adentrando de forma um pouco mais acentuada. Conhecendo um pouco mais, Conhecendo mais, aprimorando, enfim, esse universo. Inclusive, essa semana nós tivemos um evento no Teatro Municipal, juntamente com a Orquestra Escola e a Associação Destemidas, com a Andréia presidente. Estivemos lá prestigiando. E nós vamos agora manter essa tônica, lutando aí pela neurodivergência, para que tenhamos escolas realmente mais acolhedoras, que possam de fato dar mais espaço e atender melhor essas crianças que tanto precisam. Não só o TEA, mas tantas outras atipicidades e neurodivergências que a gente sabe que chegaram com uma tônica, né, que tem dado um cenário de um tempo para cá mais acentuado. Não se sabe ao certo ainda, mas a gente sabe que de uns anos para cá isso tem tomado uma dimensão maior e é importantíssimo que essas ações, as ações, né, do poder público, as políticas públicas acolham e promovam aí uma educação inclusiva de fato. O padre até citou que ele tem um projeto aí, chama SICA, e a gente espera então que ele coloque em prática, porque a gente sabe da importância
de acolher esses alunos, né? Tanto para os pais também terem aquele alívio, quanto os professores, que eles também ficam ali sobrecarregados. A gente fala que é um complexo, né, de situações, né? É a família, que é a primeira ali a sentir os primeiros dramas, né? Porque ninguém quer um filho atípico, né? Todo mundo sonha com um filho, entre aspas, né, normal, e quando a família se vê envolta numa situação como essa, eu sei porque eu já presenciei várias situações, muitas vezes o professor na escola acaba observando alguma coisa, chama a família para conversar, e a gente vê o quanto isso é dolorido para a família, essa aceitação, esses primeiros passos. Então é importantíssimo as políticas públicas, porque ainda quando você está num universo de escolas privadas, que geralmente os pais possuem um poder aquisitivo um pouco melhor, não que isso diminua a dor, mas há ferramentas, né, possibilidades maiores de se atenuar, de se trabalhar com profissionais, com terapias, enfim, toda essa gama aí de ações que podem minimizar. Mas quando se fala de escola pública, onde na maioria das vezes o poder aquisitivo da população é menor, a gente vê uma demora muito grande para esses laudos, para esse atendimento, para essas terapias. E é um drama gigantesco, né? Uma dor muito grande. Tomara mesmo que o padre possa implantar o projeto e que venha ao encontro dessas famílias, para que nós possamos minimizar essa dor, porque a gente tem acesso a informações, Natália, a gente vê que o índice de adoecimento das mães atípicas é altíssimo. CA, depressão e uma série de outros problemas. E muitas têm que deixar o trabalho também. Que acabam voltando para o próprio físico mesmo, porque não é só a parte mental, intelectual, não é. Acaba bauruando aí até mesmo a saúde física dessas mães, porque se vem numa situação ali, essa incerteza do futuro, né, da criança e tudo mais, é algo realmente muito deprimente. E muda toda a rotina da pessoa, muitas vezes tem que deixar de trabalhar para cuidar do filho, né, ficar dedicado aí 24 horas não é fácil. Gleison, uma outra coisa, logo no seu primeiro mandato, né, ali no comecinho, 2021, 2022, você foi o presidente, se colocou à disposição. E agora? Olha, Natália, não tenho essa pretensão agora de ocupar a presidência da Câmara, mas sou favorável a pessoas novas, né, pessoas que de fato ainda não têm experimentado, possam passar pelas fileiras. Eu acredito que os 13 nomes que chegam, né, que ocupam ali, são elegíveis, né, acho que todos eles têm capacidade, se eleitos foram pela população, é porque reúnem condições de exercer todos os papéis ali dentro da Câmara, né, que se enquadram. Mas agora é uma questão agora de bastidor, muita disputa política, muito bastidor político. E esperamos que seja de uma forma tranquila, harmoniosa e que vença aquele que tiver a melhor articulação, que consiga angariar o maior número de votos. E independente do nome, seja já de um vereador já mais experimentado ou de um menos, mas que seja para o bem da cidade, que entre com o espírito, eu vou deixar a modéstia um pouco de lado, mas que entre da forma como eu entrei, imbuído de boas ações, de uma retidão, de um compromisso com o erário, para que possa, de fato, corresponder às expectativas da população. Tenho certeza que nos meus 2 anos, nós demos demonstrações fidedignas de como lidar com o erário, de como lidar com retidão, com honestidade, com integridade, com o dinheiro do povo, porque aquilo dali é dinheiro público, né? É o seu, é o meu, de todos aqui que nos acompanham. E a gente sabe que o dinheiro, quando ele é mal usado, quando ele é mal empregado, quando ele vai para a corrupção, vamos dizer o português claro, é o mesmo dinheiro que falta para a merenda, para os programas sociais, para aquela senhorinha que está lá na fila do SUS, esperando uma cirurgia, que está morrendo também lá dentro dos hospitais. Então, esse mesmo dinheiro que sai para a corrupção é o dinheiro que mata, é o dinheiro que tira o futuro das escolas, dos nossos alunos, enfim. E eu não quero carregar esse peso comigo, né? Então, eu prefiro viver uma vida modesta, honesta e digna, olhando, como eu costumo dizer muito, né, para os olhos dos meus filhos, dos meus alunos, de cabeça erguida, mão limpa, mas sem carregar um fardo como esse de ter roubado, ceifado aí o futuro das nossas crianças ou a vida daqueles que mais precisam. E quando você entrou, você não tinha experiência, foi seu primeiro mandato, né? Uma loucura, já né? entrou como presidente, tendo que administrar a Câmara, né? Não só fiscalizar, mas não só legislar, mas
administrar a Câmara, os funcionários, não é nada fácil. Não. E os nomes que estão sendo ventilados, aí os 2 nomes que estão sendo ventilados como possíveis presidentes, tanto Marquinhos Ferreira, do PT, quanto Marcos Cripa, do PL, né? Eles já têm experiência, os 2 já foram. Marquinhos é presidente da Câmara e o Marcos Cripa já foi por um bom tempo também presidente da Câmara, então os 2 já têm experiência. Carimbados já, né? Isso, e agora a gente vai aguardar para saber como será a votação. Lembrando que não é o vereador mais votado, que tem muita gente que fala, vai ser o Marquinhos porque foi o vereador mais votado. Se fosse assim, a Ivânia teria sido presidente. Exatamente. Né? O vereador mais votado, Natália, pelo regimento interno, ele preside a primeira sessão. Isso. Então, no dia 1º de janeiro, o Marquinhos Ferreira vai presidir essa primeira sessão e logo no início, ali, após os trâmites iniciais, ele convoca a eleição e aí cada vereador externa o seu voto e aí aquele que for o mais votado assume a presidência. Falando dos 2, eu acredito que Marcos Cripa vem com uma força muito grande aí para assumir a presidência. Foi anunciado, inclusive, nos meios de comunicação pelo próprio prefeito. A gente sabe que o executivo tem uma força muito grande, porque como eu te falei inicialmente aqui no nosso bate-papo, Natália, a gente depende muito do prefeito para a execução das ações que o vereador muitas vezes quer, depende, obviamente, do prefeito. Então, muitas vezes o vereador fica ali na dependência, né? Ou às vezes até por receio de ficar meio boicotado pelo executivo nas suas ações, ele acaba muitas vezes indo, aqui ao encontro daquilo que o prefeito quer. Então, a gente sabe que o prefeito já está apoiando o Marcos Cripa, e é legítimo também, faz parte do processo democrático. E eu acho que o Marquinhos vem com uma dificuldade muito grande. Eu acho que a disputa grande aí não é entre os 2 Marcos. Eu acho que é entre o Marcos Cripa e talvez se surgir algum outro nome. Acho o Marquinhos Ferreira com muita dificuldade. Não estou dizendo que não possa sê-lo, mas acho que a dificuldade é grande porque veio enfraquecido, né? Perdeu a candidata dele, perdeu a base dele de apoio, alguns ali que não foram reeleitos. Então acredito que o Cripa vem com uma força muito maior do que o Marquinhos Ferreira. Com o apoio do prefeito. Obviamente. Bom, muito obrigada. Deixa aí sua mensagem para as pessoas que votaram, mais de 1.500 pessoas que votaram em você nesta eleição, né? Uma mensagem aí para os cidadãos catanduvenses que estão aguardando você no Legislativo também a partir de 2025. Natália, primeiramente queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui, um espaço sempre democrático, parabéns pelo trabalho seu e da sua equipe. Eu deixo uma mensagem para você aí que nos acompanha, podem ter certeza que seguiremos da mesma forma, com muita integridade, com muito trabalho, sempre primando aí pela formação integral dos nossos munícipes, gerando oportunidades aí para os nossos jovens, buscando melhorar sempre o processo educacional para as nossas crianças e jovens, oportunidades para todos, enfim, dignidade para os da melhor idade e sempre da mesma forma, tá? Com muita retidão, ombreado aí com a sociedade, para que possamos ir ao encontro daquilo que vocês esperam, né? Que é representantes dignos e que estejam à altura aí daquilo que vocês realmente merecem, que é uma Catanduva planejada, pensada e que tenhamos crescimento e desenvolvimento contínuo, perene, para que sejamos sempre uma cidade aí de oportunidades. Tá joia? Muito obrigado. Olá pessoal, boa noite. Infelizmente, com o final de semana não vieram muitas boas notícias para quem gosta de cultura e arte. O cinema do Garden Shopping realmente e definitivamente fecharam as suas portas. Esse foi mais uma das perdas que a cultura de Catanduva sofreu nos últimos anos. Nós precisamos falar um pouco sobre isso porque mostra a desvalorização da arte e a desvalorização da cultura e dos equipamentos culturais da cidade. Nós perdemos a pinacoteca da cidade, nós perdemos também um centro comunitário, um teatro comunitário, que era o Teatro dell'Arte, que funcionava dentro de uma comunidade. Nós perdemos o protagonismo do centro cultural, que se transformou num centro de eventos. E agora, mais essa triste notícia do fechamento do cinema do Garden. Realmente os motivos não foram divulgados ali, mas a gente nem está aqui para falar sobre isso, mas para fazer as pessoas refletirem, né, de como essa falta dos equipamentos culturais nos afetam como sociedade
pensante e que está num processo de evolução, ou não. Toda vez que um equipamento cultural se fecha, a sociedade, infelizmente, fica mais burra. Nós lamentamos profundamente esse fechamento de mais um equipamento cultural e rezamos para que as coisas, né, se restabeleçam aí e venha alguma empresa aí tentando fazer trazer aí um cinema de verdade para Catanduva e que venha também não somente filmes blockbusters, mas filmes que são do cenário nacional, que estão ganhando prêmios, mas que nem chegam perto da gente, nem em São José do Rio Preto. Então, vamos rezar para que isso mude e que a gente possa, de fato, valorizar os equipamentos que ainda restam na cidade. Mas então, vamos dar aquela respirada e falar de coisa boa, né? O pouquinho que tem, imagina só, Catanduva não tem muita comemoração do Dia das Crianças, enquanto a região está aí brilhando com muitas atividades, Catanduva está bem fraco e vamos falar da salvação cultural da nossa cidade, que é o Sesc Catanduva. O Sesc preparou uma programação muito especial para o Dia das Crianças. No dia 12, bem no comecinho da manhã, às 10 e às 11h30 da manhã, tem uma oficina que chama Monstrengos Ambulantes, com a Rose Amaral, que vai ensinar você a fazer uns monstrinhos. É uma atividade muito legal, uma oficina gratuita, que pai e filho podem fazer essa atividade, porque é uma atividade coletiva. Então, se você gosta desse tipo de atividade com seu filho, vai até o Sesc Catanduva, que vai ter essa oficina de graça, incluindo o material, já está aí tudo de graça na programação, tá bom? E depois, às 5 da tarde, tem um espetáculo super especial e que quem vai fazer o convite é a nossa Palhaça Rubra. Tem um convite especial para vocês. Olá, eu sou a Palhaça Rubra e estarei aí no Sesc Catanduva comemorando o que eu comemoro todos os dias, as crianças. Eu estarei aí com o espetáculo Vitrolinha 3000, dia 12 de outubro, às 17 horas. A gente vai esperar você e a sua família aí no Sesc Catanduva. Você lembra das vitrolinhas e disco de quando a gente era criança? Pois nós vamos ativar o nosso coração brincante, trazendo as crianças da nossa vida e compartilhando com elas a alegria sonora para escutar, criar e brincar na nossa obra teatral viva e divertida. Viva as crianças de todos os dias no Dia das Crianças. Espero você, porque família que ri junto, ri junto. Então não perca mais esse espetáculo no Sesc. E já no dia 13, às 10h30 da manhã, como é tradicional, lá no Sesc tem o teatro de graça. E, gente, dessa vez o Sesc recebe um dos principais nomes de grupos de teatro e música do país, que é a Companhia Cabelo de Maria. Esse grupo, gente, é muito importante para o cenário cultural brasileiro. É um grupo que tem diversas canções que ganharam muitos prêmios e é uma referência, inclusive, para quem é professor e usa as músicas para alfabetizar as crianças. A CIA Cabelo de Maria vem às 10h30 da manhã no Sesc Catanduva de graça, com o espetáculo Ping Pong. Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu volto com muito mais, assim esperamos, né, com muito mais programação cultural. Boa noite, até mais.